Oi pessoal, eu sou a professora Ana, professora de língua portuguesa aqui do CETISA, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a redação do Enem. Primeiro, as provas do Enem acontecem nos dias 4 e 11 de novembro e a prova de redação no dia 4 de novembro. A redação do Enem pede o texto dissertativo argumentativo. Esse tipo de texto pode se estruturar da seguinte maneira, né? O tema, a tese, os argumentos e a proposta de intervenção. Um bom texto dissertativo argumentativo, ele tem que ter pelo menos 4 parágrafos. Então, um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, a argumentação e o último parágrafo com a proposta de intervenção. Então, vamos pensar um pouquinho como realizar, como organizar essa estrutura do texto dissertativo argumentativo. É fundamental prestar muita atenção ao tema, né? Então, prestar atenção nas palavras mais importantes, a gente pode dizer as palavras-chave do tema da redação. Por exemplo, superação da intolerância religiosa. Então, o candidato deve abordar não só a questão da intolerância, mas também a superação. Para iniciar, então, essa introdução, ele pode começar fazendo uma contextualização do tema, a partir de uma alusão histórica, a utilização de exemplos, pode até citar mitos, lendas que tenham relação com o tema pedido pela proposta do Enem. Neste mesmo parágrafo, após essa contextualização, o candidato já apresenta a tese. O que é a tese? É a ideia que ele vai defender, a proposta que ele vai defender acerca do tema. Tá? Nos próximos parágrafos, o segundo e o terceiro, é onde ele vai colocar a argumentação. Em seguida, os parágrafos de argumentação. Então, para cada argumento, a gente separa o texto um parágrafo diferente. 2 argumentos, 2 parágrafos. Esse parágrafo pode ser construído a partir de um tópico frasal e da ampliação desse tópico frasal, a argumentação. Tópico frasal ou tópico de parágrafo é a ideia principal a ser colocada naquele parágrafo. E em seguida, a explicação, que é o que a gente vai chamar de argumentação. Então, são 2 parágrafos de argumentação, o texto já tem 3 parágrafos. O último parágrafo do texto seria a proposta de intervenção. A redação do Enem pede essa proposta de intervenção, que é o candidato apresentar uma solução, uma possibilidade para melhorar a problemática apontada no texto. O que o candidato não pode esquecer é que para construir essa proposta de intervenção, ele deve citar quem irá realizar a ação, como irá realizar, o público-alvo e com qual objetivo. Então, por exemplo, o Ministério da Educação, a partir de campanhas nas escolas para conscientizar os alunos. Na proposta de intervenção, você pode citar ONGs, instituições, campanhas do governo, políticas públicas em geral. Lembrando que essas são algumas dicas para construir a redação. Existem várias maneiras, né, para você conseguir lembrar na hora de escrever o texto. Para você, de repente, se sentir mais seguro, é interessante se apropriar de uma dessas dicas para fazer a prova no dia. Tá? É importante lembrar que no texto dissertativo argumentativo deve-se evitar o uso de expressões idiomáticas como acabar em pizza, chutar o balde, e a utilização de conectivos deve ser feita com bastante cautela. Você deve usar conectivos que realmente tenham relação, que relacionem um parágrafo com o outro. Então, por exemplo, conectivos para iniciar a introdução, visto que, uma vez que, conectivos de desenvolvimento, segundo, dessa forma, além disso, e na conclusão, portanto, logo, em virtude, em suma. Também é interessante fazer uma lista de certos conectivos para lembrar de utilizar no dia. Quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? Fuga total ao tema, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, extensão de até 7 linhas, cópia integral de textos motivadores da proposta de redação ou dos textos motivadores apresentados no caderno de questões, impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, parte deliberadamente desconectada do tema proposto, assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local devidamente designado para assinatura do participante, texto integralmente em língua estrangeira, folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho.
Até o ano passado, ferir os direitos humanos também era critério para que a avaliação fosse zerada. A partir desse ano, a redação não será mais zerada, mas o candidato terá um desconto de 200 pontos. O que é ferir os direitos humanos? É qualquer ideia que se coloque no texto que defenda justiça com as próprias mãos, mutilação, tortura, tudo que possa ferir os direitos das pessoas de um modo geral. É importante lembrar também que o texto ele deve ser escrito com letra legível. Se o avaliador não conseguir identificar a letra, o texto não será corrigido, a redação não será corrigida. E o título, ele não é obrigatório, ele é opcional. E por ser opcional, ele não faz parte da avaliação do texto de modo geral. Essas são algumas dicas para vocês, para ajudar vocês a escrever a redação do Enem, mas lembrando que não basta saber a estrutura do texto, né? É necessário que o aluno esteja em constante atualização, esteja sempre informado para ter conteúdo na hora de escrever a sua redação. Boa prova para vocês e até mais!